Agora que a gente aprendeu a montar o desenho na folha, eu vou passar alguns macetes. Primeira coisa, nessa viewport aqui, eu não quero, por exemplo, que o layer das cotas apareça, mas eu quero que continue aparecendo nesse. Então eu não posso simplesmente congelar o layer, porque se eu congelar, as cotas vão desaparecer aqui e aqui. Como é que eu devo proceder? É simples, eu entro na viewport onde eu quero desligar o layer, e aí aparece aqui a lista de layers, na aba Home. Eu clico, pego por exemplo o layer cotas e desligo. Só que olha, aqui eu desligando com o solzinho, ele desliga em ambas. Se eu ligar, aparece em ambas, então não me interessa. Eu quero usar essa opção aqui, que só congela na viewport em que eu estou. Então você sempre utiliza essa opção aqui para congelar na viewport em que você está. Depois que você fez isso, pode clicar fora e ele vai trabalhar no papel como um todo. Agora, outra coisa importante, o formato da viewport. Se eu quiser que essa viewport tenha o formato de um círculo, então como é que eu faço? Eu desenho um círculo aqui na posição que eu quiser, que ele apareça, por exemplo aqui, e aí eu utilizo esse comando aqui, olha. Clip. Aí eu seleciono o retângulo da viewport e depois eu seleciono o círculo. Pronto, ele recorta a viewport no formato do círculo. E aí esse círculo eu posso ajustar, posso movimentar aqui para diminuir o tamanho, por exemplo, e ele vai recortar o conteúdo da minha viewport. Outro macete. Vou apagar tudo aqui, vou lá para o Model. Às vezes acontece de eu ter, por exemplo, um objeto bem longe. Vou desenhar aqui um círculo, por exemplo, aqui. Então, eu tenho a minha planta aqui e por algum motivo eu tenho um objeto distante. Quando eu vou para a folha e peço para que o programa gere a viewport aqui, com o comando MV, ele cria a viewport de uma maneira que tudo que tem no model apareça. Então, aparece a planta e aparece aquele círculo também. Você não deve atribuir escala agora. Você não deve clicar aqui e dar a escala agora. Você deve, antes disso, entrar na viewport, colocar o objeto que você quer que seja o foco. Você coloca ele no centro da viewport. E aí sim você volta na lista, escolhe a escala. Pronto, aquele objeto permanece no centro. Se não, o centro vai estar deslocado e o objeto vai sair da viewport. Outra dica importante é em relação a esse retângulo que aparece quando a gente cria viewport. Esse retângulo ele é útil para que a gente delimite a área em que o desenho vai ficar, só que na hora da impressão não é interessante que ele apareça. Então como é que eu regulo para que esse retângulo não apareça? Bom, primeiro eu tenho que criar um layer só para ele. Então eu vou criar um layer, entro no comando LA, tem a lista de layers, vou criar um novo layer. Vou chamar esse layer de não plotar. Não plotar, porque é um layer que eu não quero que seja impresso. E eu vou até colocar uma cor diferente para esse layer aqui, vou colocar ele como azul, por exemplo, e deixar ele criado aqui bonitinho. Então tá lá, criei um layer chamado não plotar, tá tudo certo. Aí eu vou transferir esse retângulo aqui para o layer não plotar. Então eu seleciono, vou aqui na aba Home, e na minha lista aqui eu escolho não plotar, pronto. Esse retângulo está no layer não plotar. Só isso não vai fazer ele não aparecer na impressão. Para que ele não apareça na impressão, eu tenho que configurar o layer não plotar. Ou eu desligo o layer, e aí ele some, ele não vai aparecer na impressão. Ou, se eu quiser visualizar na tela, vou ligar de novo. Se eu quiser visualizar na tela, mas não sair na impressão, tem uma outra alternativa. Eu entro no comando de layers de novo, e nos layers, vou puxar aqui, eu tenho uma coluna que é essa coluna da impressora. Então eu tenho aqui meu layer não plotar, está aqui, e tem uma coluna que tem uma impressorinha aqui. Então aí eu clico nessa impressora, aparece esse símbolo aqui de não imprimir. Então quando eu estiver visualizando na tela, ele vai ser apresentado. Só que na hora que eu pedir para imprimir, ele não vai ser impresso. Tanto é que se eu entrar no comando de impressão,
aqui em cima, e pedir, por exemplo, para ele mostrar uma previsão da impressão, ele fazer uma previsão, ele mostra o desenho todo, a folha, o desenho ali dentro, só que ele não mostra o retângulo aqui em volta da área de impressão.